Então o que a gente vai fazer aqui é abordar o ato administrativo. Então veja só, quando a gente fala de ato administrativo, a gente tem, é necessário que a gente tenha uma ideia. O ato administrativo é um ato praticado pela administração pública que tem como objetivo influenciar internamente os seus servidores e órgãos ou mesmo afetar interesses de particulares. Então veja só, quando a gente fala de ato administrativo, isso não vai ser perguntado para você assim, qual que é a diferença de ato administrativo de ato da administração? Não me parece que o seu concurso entraria numa bola dividida dessas. Então entenda, ato administrativo, a gente está falando do direito administrativo. Então o que é o ato administrativo? São ações que a administração pública toma internamente ou até mesmo ações que a administração pública pode tomar para afetar interesses de particulares. Professor, vamos lá, você conseguiria me dar exemplos? Eu vou até te dar exemplos, mas poderia dizer para você o seguinte, olha só, influenciar internamente os seus servidores. Por exemplo, imagine que uma pessoa fez um pedido de férias e dentro da administração, né? Então a pessoa foi lá no RH da administração pública, lá de uma prefeitura qualquer. O cara trabalha lá, é servidor, pediu férias. Aí a administração pública nega essas férias para o servidor. E por que ela fez isso? Ela fez isso porque ela tem algum fundamento, ela tem algum motivo para fazer isso. Olha, não é adequado que você tire férias agora, etc. e tal. Então isso é um ato administrativo, praticado pela administração pública para afetar os seus servidores. Tá? Então essa é uma possibilidade. Outra possibilidade, né? Para afetar interesses de particulares, a administração pública também pratica atos administrativos. Professor, como assim? Pensa o seguinte, quando a administração, imagina que você tem uma banca de jornal, aí você quer instalar a banca de jornal numa certa calçada, numa certa rua. A administração pública pode autorizar você a fazer isso e essa autorização é um ato administrativo. Então, ato administrativo é tudo isso. São atos praticados pela administração pública que vão influenciar os particulares ou também vão influenciar a vida dos seus servidores. Beleza, então quanto a isso não há maiores problemas. Os requisitos para o ato administrativo estão numa lei chamada de Lei de Ação Popular. Se você já estudou direito constitucional, você já deve ter visto que lá no artigo 5º tem um inciso que diz assim, artigo 5º da Constituição Federal, que diz assim, todo cidadão é parte legítima para ajuizamento de ação popular para anular atos lesivos à administração pública, beleza. Isso está lá na Constituição de 88 e isso já tratava de uma coisa que estava também já antigamente prevista numa lei de 1965. Então olha só, para que a gente tenha um ato administrativo, você pode me perguntar assim, professor, quando eu quero saber os crimes, eu vou lá no Código Penal. Quando eu quero saber alguma coisa sobre divórcio, eu vou lá, sei lá, no Código Civil, por exemplo, né? Quando eu quero saber se eu tenho direito a hora extra na empresa que eu trabalho, eu vou na CLT. No direito administrativo, a gente não tem assim uma codificação, a gente não tem tudo isso reunido num lugar só, a gente tem um monte de pequenas leis que vão trazendo informações. Uma dessas leis é a Lei da Ação Popular, que traz os requisitos. O que é requisito? É o que eu preciso para que esse ato administrativo exista. Tá? Então, esses são os requisitos do ato administrativo. Então, aí na pergunta, quais são esses requisitos? Primeiro, competência. Então, o primeiro dos requisitos de um ato administrativo é a competência. Como assim, professor? O ato administrativo precisa ser praticado por uma autoridade ou por um servidor competente. Então, pense o seguinte, imagine que eu sou fiscal da prefeitura, fiscal de posturas da prefeitura. Eu saio para a rua para verificar se as placas da cidade estão corretas, se tem algum letreiro que está errado, se tem... você entendeu, né? Então, eu sou um fiscal da prefeitura. Eu não posso dar multa de trânsito, a não ser que exista uma lei, mas em regra eu não posso fazer uma autuação de trânsito para uma pessoa. Por quê? Porque eu não tenho competência para isso. E competência não é se você é bom servidor ou ruim. Competência aqui entenda como uma pessoa que tem uma atribuição dada pela lei para fazer aquilo. Então o primeiro requisito do ato administrativo é exatamente a competência.
Uma segunda forma, um outro requisito do ato administrativo é a finalidade. Como assim, professor? Olha só. O ato administrativo ele precisa atender o interesse público. Então veja só, quando eu digo que o ato administrativo precisa atender o interesse público, significa o quê? Pensa, aconteceu aqui no estado brasileiro, não vou dizer onde foi, tá? Existia um governador, aqui não estou falando de política, mas estou falando do que aconteceu. Existia um governador que queria fazer uma estrada muito grande, muito boa a estrada. E aí, para ele fazer a estrada, ele precisa fazer a desapropriação. Então o Estado vai comprar certos terrenos, né, para de fato fazer essa desapropriação. Por uma coincidência do acaso, né, o governador fez com que a estrada passasse dentro de uma fazenda dele. Aí o Estado tinha que indenizá-lo. Veja, o Estado comandado por ele fez uma estrada. E essa estrada iria passar por dentro do seu próprio terreno, sendo necessário que o Estado pagasse o dono do terreno, que por coincidência era o governador. Isso é desvio de finalidade. Olha que louco. Então, quando eu falo que o ato administrativo precisa atender o interesse público, significa que quem está praticando esses atos... Quem que pratica ato administrativo, professor? Às vezes pode ser o prefeito da cidade, pode ser o governador, pode ser um chefe de repartição, pode ser um secretário estadual, secretário municipal. Entenda, o diretor da escola, a depender do que for, tá? Então ele precisa ter competência para isso e precisa ter uma finalidade este ato. Então ele precisa atender o interesse público. Por quê? Porque se não houver o atendimento do interesse público, a gente está falando de uma situação que a gente chama de desvio de finalidade. Então, o que é desvio de finalidade? Estou te dando como exemplo o governador que desapropria uma parte de um imóvel para passar uma estrada e por coincidência, por uma dessas coincidências do acaso, né, a estrada passa dentro da própria fazenda dele, ou seja, ele está buscando atender o interesse particular dele. Então ele agiu em desvio de finalidade, tá? É aquela situação, imagine o seguinte, que você tem uma birra com alguém, né? E aí o que você faz? O cara roubou sua namorada, o cara pegou sua namorada, e você é fiscal da prefeitura, você vai lá e lacra o estabelecimento do cara sem mais nem menos. Então você está agindo pelo seu próprio interesse particular. Inclusive isso violaria até mesmo outros princípios da administração. A gente já viu, por exemplo, a impessoalidade. Você está tendo uma preferência pessoal e ali a sua preferência é porque você escolheu perseguir aquele cara, né? Então, a finalidade do ato administrativo é exatamente essa. Você precisa atender o interesse público. E se não houver o atendimento do interesse público, ocorre o que a gente chama de desvio de finalidade. Professor, quando o ato é praticado por um funcionário, por uma autoridade incompetente, eu digo o quê? Eu digo que ele foi praticado por um servidor ou por uma autoridade incompetente, tá? Então, é importante isso. Então, a finalidade de um ato administrativo é atender o interesse público. Se não houver esse atendimento, a gente está falando de desvio de finalidade. Outra coisa que o ato administrativo tem, outro requisito para o ato administrativo existir, é atender a certas formalidades legais, a certos procedimentos. Então, forma do ato administrativo é isso. Então, pensa só, eu vou fazer eu vou demitir um servidor. O servidor é demitido por um processo administrativo, perfeito. Só que esta decisão de desligar o servidor é um ato administrativo. Isso precisa ser feito por escrito. Não dá para o prefeito, para o governador, para alguém chegar para o servidor público e falar assim, ó, você está na rua e acabou. Não, peraí, precisa existir um conjunto de formalidades a serem obedecidas, tá? Então, o ato administrativo precisa atender certas formalidades, tá? Outra coisa do ato administrativo, ele precisa ter um motivo. Ele precisa ter um motivo de atendimento ao interesse público. Como assim, professor? Veja só, por que eu estou praticando um certo ato? Olha, a lei me permite fazer isso. Então, o motivo do ato administrativo é a causa, é a razão pela qual o ato foi praticado.
E aí apenas quero chamar a sua atenção, por quê? Porque você vai ter uma palavra que se parece muito com motivo, que é motivação. Professor, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Elas estão dentro da mesma vou dizer para vocês, estão dentro do mesmo hospital, mas são de enfermarias diferentes. Como assim, professor? Motivo é a razão pela qual o ato administrativo foi praticado. Então, por que eu lacrei o estabelecimento? Olha, a lei me autoriza a fazer essa lacração, porque está havendo a violação de normas da vigilância sanitária, porque o cara está vendendo comida estragada, por exemplo. Agora, como que eu coloco isso no papel? Porque, veja, o cara que recebeu essa lacração, ele precisa saber o que estava passando na cabeça do agente público, da autoridade pública. Então aí você precisa explicar esses motivos, e a explicação dos motivos é o que a gente chama de motivação, tá? Então, motivação é como se eu dissesse a justificação. Então, motivação é a justificação das razões pelas quais o ato administrativo foi praticado, tá bom? Então, isso é importante. Então, veja só, requisitos do ato administrativo: competência, finalidade, forma, motivo, então é a causa, é a razão pela qual eu estou agindo, e não confundir com motivação. Embora motivação seja a explicação dos motivos, você poderia ter uma questão assim: são requisitos do ato administrativo, competência, finalidade, forma, motivação. Não, motivação não. Motivação é só a explicação. Isso vai estar geralmente por escrito. O motivo é a questão de fundo. O motivo é a razão pela qual você está praticando aquele ato. Mas você faz isso porque a lei permite que você faça, porque a Constituição manda que você faça. Então você tem um embasamento legal para fazer aquilo, tá? Agora, a explicação disso se chama motivação, tá? Aí, também, o ato administrativo precisa ter um objeto. E o ato tem um conteúdo, tem uma matéria, tem um objeto, tem um assunto. E assim, se eu fosse dizer para você o que mais, como que eu gravaria, né, o objeto do ato administrativo? É o assunto. Então, o assunto precisa se relacionar com interesse público. Tá? Então, qual é a grande questão? Se eu fosse perguntar para você quais são os requisitos do ato administrativo, ele precisa ser praticado por uma autoridade competente, ele precisa atender o interesse público, ele precisa ter certas formalidades, ele precisa estar calcado, embasado no motivo, e ele precisa ter todo o conteúdo dele visando atender o interesse público. Eu sei que para quem não é do direito, talvez essas explicações que eu trago para você podem, algumas delas, de fato, serem muito similares. Você fala assim: professor, mas o objeto e a finalidade não parecem? Parecem, mas assim, para fins do seu concurso, eu quero só que você guarde isso, porque você não será avaliado com um maior grau de profundidade sobre esses requisitos. Você precisa saber quais são. Então, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Tá? Então, essa é uma questão importante. Aí, uma forma de você guardar isso é o Confinfo Motob. Talvez seja uma forma de você guardar competência, finalidade, forma, motivos e objeto. Né? Então seria uma forma de você guardar. Por quê? Porque às vezes a questão do concurso se resume a isso. Quais são os requisitos do ato administrativo? Então, você guardando isso, por vezes, é o suficiente. E requisito que é? Olha, para você passar no concurso, quais são os requisitos? Olha, para você tomar posse, né? O requisito é você não ter antecedentes criminais, é você não ter sido demitido da administração, é você ter mais de 18 anos, etc. Esses são os requisitos. Então, quais são os requisitos para existir um ato administrativo? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Tá? Então essa é a ideia. Isso é uma questão importante. Agora, uma outra questão importante. Quais são os atributos dos atos administrativos? Quais são as características? Quais são as qualidades? Você vê uma pessoa na rua, você até comenta com um amigo, com uma amiga e diz o seguinte: olha, aquela pessoa ali é bonita, olha os atributos dessa pessoa. Isso os antigos falavam, né? Olha, essa pessoa tem bons atributos. O que é isso? São boas qualidades. Né? Então, atributos são qualidades, são características dos atos administrativos. Quando você olha para um ato administrativo, o que você enxerga? Porque veja só,
você enxerga que como ele existe, para ele existir, ele já tem competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Beleza. Só que tem uma outra coisa. Atributos do ato administrativo. Presunção de legitimidade. O que é isso, professor? Eu presumo que o funcionário público está fazendo coisas corretamente. Essa é a ideia. Então, presunção de legitimidade. Presume-se, pressupõe-se que quem está praticando o ato administrativo tem competência para fazê-lo. Se quem estiver fazendo o ato não tem competência para tanto, o ato deve ser anulado pela própria administração ou pelo Poder Judiciário, né? Então eu presumo que o ato praticado pela administração pública é legítimo. E os atos administrativos são legais e legítimos até prova em contrário. Isso é presumir. Presumir é presunção de inocência. Todo mundo é inocente até prova em contrário. E isso precisa ter com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Ato administrativo tem um dos seus atributos a presunção de legitimidade. O que isso significa, professor? Significa que eu presumo que todos os atos advindos da administração pública são legítimos. Professor, e se não forem? Aí eu preciso provar isso na justiça, tá? Essa é a ideia. Outro atributo do ato administrativo é a imperatividade. Imperatividade, lembre-se de império, de força. Os atos administrativos, eles se impõem a todos, para os quais ele é direcionado. Ele é imperativo, ele tem força suficiente para alcançar todos os seus destinatários. Essa é uma questão importante. Então, a imperatividade, os atos administrativos são imperativos. Eles também são exigíveis, então existe o atributo da exigibilidade. A mesma administração pública que fez o ato administrativo pode cobrar dos seus destinatários a efetivação, o cumprimento deste ato. Então a exigibilidade é o poder que a administração tem de exigir que o ato seja cumprido. Então a administração pública diz o seguinte, olha, e veja, tivemos isso na pandemia agora, eu exijo que os estabelecimentos tenham tal forma de funcionamento. E se não funcionar assim, a administração vai lá e se impõe a todos, ou seja, essa ordem vale para todo mundo, então imperatividade, e esta ordem é exigível. Por quê? Porque a administração pública tem força o suficiente para fazer com que este ato seja cumprido. Porque se o estabelecimento comercial não fizesse aquilo, os fiscais iam lá e lacravam o estabelecimento, ou aplicavam multas e assim por diante, tá? Então essa é a ideia. Outra característica dos atos administrativos, ou atributos dos atos administrativos, é que eles são autoexecutáveis. O que significa? Se mesmo depois de a administração pública ter feito uma certa exigência, então ela pediu ou determinou que você fizesse tal coisa. Se você não fizer, a administração pública tem força, tem poder suficiente para fazer cumprir aquilo que ela determinou. Então, se mesmo depois de ter ocorrido a exigência, o ato não foi cumprido, a administração pública pode tomar todas as medidas cabíveis, não sendo necessária a intervenção do Poder Judiciário para autorizá-la a agir. Tá? Então essa é uma questão muito importante também. Então quais são os atributos do ato administrativo? Presunção de legitimidade, imperatividade. Então presunção de legitimidade é todos os atos são válidos até prova em contrário. Os atos são imperativos, eles se impõem para todos, eles são exigíveis, ou seja, eu posso cobrar das pessoas para que elas cumpram aquilo e eu posso fazer eu mesma, como administração pública, eu posso fazer valer as minhas ordens. Então, a administração pública tem o poder de tomar todas as medidas cabíveis. Então, você tem lá uma placa de proibido estacionar, e esta é uma ordem da administração. A administração, a princípio, está fazendo isso porque eu presumo que aquilo é legítimo, eu presumo que de fato ela está olhando para o bem-estar do trânsito, então ela proíbe você de estacionar. Isto vale para todas as pessoas. A administração pública pode exigir que este ato seja cumprido, seja orientando por meio de um agente de trânsito ou até mesmo aplicando uma multa. E, se for o caso, ela pode guinchar o seu veículo, ela pode tomar todas as medidas cabíveis para que, de fato, você cumpra aquilo, para que a vontade da administração prevaleça sobre a sua vontade, tá? Então, até a gente tem como exemplo aqui, quando a administração pública retira um veículo de um local inadequado na via pública, ela faz isso sem precisar de qualquer ordem judicial.
porque ela tem poder suficiente para agir de imediato, tá? Então essa é uma questão bem importante também. Aí, meus amigos, só pra gente terminar o vídeo, foi bem objetivo esse vídeo, né? Ó, se você gosta do vídeo como está sendo feito aqui, desta forma, já com o conteúdo, e eu vou lendo e explicando aqui pra você, é uma aula mais dinâmica. Tem gente que gosta da aula com a minha digitação, etc e tal. Você me diga aí o que você acha. Se você também gostar dessa forma, eu posso até adaptar as aulas que eu estou dando aqui, algumas delas, para ser dessa forma. Mas hoje eu fiz dessa forma só porque eu precisei regravar este conteúdo. Aí a gente tem uma... Desculpe, a gente tem uma tabelinha que acho muito importante para você. Então, requisitos do ato administrativo. Quais são? Requisitos é o que ele precisa para existir. Competência, finalidade, forma, motivo, não é motivação, motivo e objeto. Tá? E aí você guarda o Confinfo Motob. Né? Então, requisitos do ato administrativo. E quais são os atributos, as qualidades ou características do ato administrativo? São presunção de legitimidade, imperatividade, exigibilidade e autoexecutoriedade. Professor, o que pode cair no concurso? Pode cair essa troca. O que pode acontecer? O seu examinador pode dizer assim, são requisitos do ato administrativo, competência, finalidade, forma, motivo e autoexecutoriedade. Não. Autoexecutoriedade é atributo, não é requisito. Então, sugiro que você faça esta verificação. Por quê? Requisito, Confinfo Motob. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Se você tiver uma questão, porque por vezes ele também pode colocar assim, o seu examinador pode colocar assim, são atributos do ato administrativo, presunção de legitimidade, imperatividade, autoexecutoriedade, exigibilidade e motivo. Não, opa, motivo é requisito, motivo não é atributo. Então acho importante que você tenha o domínio. Se eu fosse falar, se eu fosse resumir isso aqui, se eu tivesse 1 minuto para falar para você, eu ia dizer o seguinte, decora essa tabela. Por quê? Porque essa tabela aqui resolve a maior parte dos assuntos relacionados a ato administrativo nas provas da VUNESP. Então, sugiro que você faça isso, mas é claro, também leve em conta todo o conteúdo que eu trouxe aqui para você e, claro, de novo, repetindo, se você acha interessante a forma como eu abordei esta aula aqui, foram quantos minutos aqui? Foram 20 e poucos minutos, 21, 22 minutos. Se você acha mais interessante dessa forma, você me dá um toque aqui, eu posso pensar em fazer outros vídeos mais dinâmicos, como esse aqui. Eu gosto de fazer com mais calma. Todo mundo que me conhece sabe disso, porque é mais fácil você guardar quando você está aprendendo devagar, tá? Isso até pedagogicamente eu posso dizer, e como professor que fui em tantos cursos preparatórios aí, posso dizer que é muito melhor. Mas de toda forma, guarde este quadro. Requisitos, Confinfo Motob, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. O seu examinador vai trocar, ele vai pegar de um, vai colocar no outro, vai pegar do outro e vai colocar no um. Tá bom?